nosso objetivo é conversar sobre a eficácia das conjugalidades. Queremos, então, ao longo dessa conversa, perceber melhor quais são os efeitos que as relações conjugais produzem, sabendo que esses efeitos têm uma dimensão pessoal e têm uma dimensão patrimonial. Bom, as conjugalidades no direito brasileiro se organizam basicamente ou pelo casamento ou pela união estável. E ambas as formas de conjugalidade, naturalmente, produzem efeitos. Alguns desses efeitos são parecidos, são muito semelhantes, mas também há peculiaridades. É natural que ambas as formas de conjugalidade produzam efeitos, porque, afinal de contas, a conjugalidade é um vínculo muito forte, é um vínculo muito intenso que une duas pessoas. Então, é impossível que essas pessoas construam um projeto de vida comum sem que entre elas se crie uma teia, uma rede de direitos e deveres. Por outro lado, as conjugalidades se organizam de modo bastante distinto. Casamento e união estável. O casamento, para começo de conversa, é um ato jurídico muito formal, é um ato jurídico solene, que tem toda aquela pompa e é precedido daquelas formalidades todas. É possível saber em relação ao casamento exatamente o dia em que ele começa a produzir efeitos e o dia em que ele cessa de produzi-los. Já quanto à união estável, não é possível sequer perceber exatamente quando ela começou ou quando ela termina, e também não é possível, ou é preciso ter em mente que a união estável é um tipo bastante fluido, informal de relacionamento entre duas pessoas. Então, há efeitos que são semelhantes, mas também há efeitos que são diferentes. Nós vamos começar com o casamento e vamos começar com a eficácia pessoal do casamento. Quais são os efeitos pessoais que o casamento produz? Bom, alguns desses efeitos são efeitos automáticos. Eles são despertados pelo simples fato de haver casamento, independentemente do que os cônjuges desejam. Por exemplo, imediatamente quando se casam, surge entre eles o vínculo de conjugalidade. Sabemos que esse vínculo não é o mesmo que o vínculo de parentesco, mas é um vínculo que cria, que forma um núcleo familiar. Também, imediatamente, forma-se entre um cônjuge e os parentes do outro cônjuge o vínculo de afinidade, ou surgem relações de afinidade entre um cônjuge e os parentes do outro cônjuge. Isso também é automático e dá-se no mesmo momento em que se dá o casamento. Claro que também os nubentes, uma vez que se casem, passam a ter um novo estado civil. Deixam de ser ou solteiros, ou viúvos, ou divorciados, e agora assumem um novo estado civil, que é o estado de casado, com essa série de direitos e deveres. Basicamente, o Código Civil indica quais são os direitos e deveres que devem organizar a relação conjugal formada pelo matrimônio. Eles estão listados lá no Código, começa com o dever de fidelidade e vai até o dever de mútua assistência, tendo ali no meio o dever de guarda dos filhos e sustento dos filhos, o dever de mútua, de coabitação, né, o dever de compartilhar a vida. Enfim, são obrigações muito peculiares, obrigações de direito de família, das quais não se pode exigir um cumprimento específico, mas que estão ali dispostas como direitos e deveres que os cônjuges têm entre si. Naturalmente que depois da Constituição da República, esses direitos são exatamente iguais, né? Não há direitos que um cônjuge tenha que não sejam também conferidos ao outro cônjuge. E, evidentemente, a cada direito de um cônjuge corresponde uma obrigação do outro cônjuge. Além desses efeitos que decorrem imediata e automaticamente do casamento, há também outros efeitos que podem decorrer porque ficam à disposição dos interessados. E um ótimo exemplo disso é a possibilidade de mudar o sobrenome. Cada um dos nubentes pode optar por acolher um sobrenome ou alguns sobrenomes do outro cônjuge, acrescentando-os aos seus. Essa é uma eficácia que pode decorrer, mas ela depende da vontade dos interessados, portanto não é uma eficácia automática do casamento. Enfim,
Uma parte importante dos efeitos do casamento tem a ver com essa dimensão, são os efeitos pessoais. Mas o casamento também produz uma eficácia patrimonial. É bastante óbvio que duas pessoas que construam um projeto tão íntimo de vida comum tenham que ter também algumas regras para disciplinar a interação entre patrimônios. E essas regras serão as regras que vão presidir ou que vão organizar a eficácia patrimonial do casamento. Bom, na verdade, o Código Civil tem, para organização dessa eficácia, uma série de regimes de bens, e os regimes de bens são justamente esses conjuntos normativos para a organização da relação patrimonial entre cônjuges, mas não apenas para regular a relação entre eles, porque também há uma eficácia perante terceiros. Mas, enfim, o Código Civil tem ali algumas estruturas básicas para essa finalidade. Especificamente, o Código Civil vigente tem 4 regimes ali dispostos. São os regimes de separação total de bens, comunhão parcial, comunhão universal e participação final nos aquestos. São os 4 regimes legais. Eles têm suas regras básicas organizadas no Código Civil. No entanto, os nubentes, em geral, não estão obrigados a acolher um desses regimes. Há uma liberdade muito ampla para a organização dessas regras, a ponto de ser possível criar um regime novo, seja pela mistura de um desses dois, seja por uma ideia que venha de outra fonte, uma inspiração num ordenamento jurídico estrangeiro, ou mesmo numa obra doutrinária, ou mesmo uma composição criativa dos nubentes, juntamente com seus assessores jurídicos. É então possível a criação de regimes específicos, muito peculiares, desenhados pelos nubentes. No entanto, se os interessados ficarem em silêncio, a lei diz que há um regime que deve prevalecer. É o que nós chamamos de regime legal supletivo. No silêncio dos interessados, ele prevalece. Até 1977, que é o ano em que se promulga a emenda constitucional no Brasil que admite o divórcio, seguida da lei de divórcio, esse regime era o regime da comunhão universal. Então, quando as pessoas não escolhiam um regime, o que prevalecia até 77 era o regime da comunhão universal. De 77 para cá, e isso o Código Civil de 2002 confirmou, o regime supletivo é o da comunhão parcial de bens. E como que se faz para escolher um outro regime que não o regime legal? É simples, o Código Civil dá nome, inclusive, ao negócio jurídico por meio do qual as pessoas podem fazer isso. É o pacto antenupcial. Ante, no sentido de vir antes do casamento e de produzir também sua eficácia com o casamento e a partir dele. O pacto antenupcial é um negócio jurídico de direito de família em que os nubentes disciplinam as regras que vão organizar a interação patrimonial a partir do casamento. Claro que se eles querem optar pelo regime legal de comunhão parcial, não é necessário fazer o pacto. Mas se eles querem fazer algo diferente, eles precisam organizar e elaborar esse instrumento, ou esse ato jurídico, que tem um requisito formal de validade de ser feito por escritura pública. Bom, mas como que esses regimes diferem entre si? Quais são as peculiaridades de cada um desses 4 regimes legais, uma vez que eles são os mais frequentes e os regimes criados pelos interessados não conseguem fugir muito dessas estruturas? Quais são as características básicas? Me parece que o jeito mais fácil de começar essa conversa é tomar inicialmente o regime da separação total de bens. Por quê? Porque nesse regime, as peculiaridades que os interessados trazem consigo antes do casamento, ou os itens de que o patrimônio de ambos os nubentes é composto, ou são compostos, os patrimônios de ambos os nubentes, esses itens não se compartilham com o casamento. Então, se um nubente traz bens consigo, ou dívidas, com o casamento, esses itens do patrimônio não são compartilhados. Eles permanecem compondo o patrimônio particular do cônjuge.
Na verdade, na separação total de bens, há dois patrimônios particulares e não há formação de patrimônio comum. Então, quando se casam, os bens não se misturam. E durante toda a vigência do casamento, não haverá também participação de um cônjuge nas aquisições feitas por outro cônjuge. Seja como for a aquisição do bem, seja a que título for, o bem que for adquirido por um cônjuge ficará sendo de propriedade apenas desse cônjuge. Essa é a característica simples do regime de separação total. Obviamente que ele é o regime que permite mais autonomia entre as pessoas, inclusive porque a administração dos bens ficará muito simplificada, porque não haverá bens comuns. Bom, mas deixando esse regime para trás, me parece que agora o próximo passo seria comparar as duas formas de comunhão, a comunhão universal e a comunhão parcial de bens. As diferenças já aparecem quando a gente pensa no que acontece no exato instante do casamento. Porque no exato instante do casamento, se o regime for de comunhão universal, algo muito extraordinário vai acontecer com os patrimônios particulares, porque eles vão, em linhas muito gerais, eles vão se misturar. Notadamente, todos os bens com os quais os cônjuges ingressarem no casamento se tornarão bens comuns. Eles então vão integrar essa massa patrimonial dos bens comuns. As dívidas, elas só passarão a categoria de dívidas comuns se elas tiverem sido feitas em benefício do casamento, aquelas dívidas contraídas para favorecer o próprio casamento, ou se elas no final reverterem em proveito comum. Nesses dois casos, as dívidas também, anteriores ao casamento, elas vão se tornar dívidas comuns. Mas as dívidas feitas por um dos cônjuges, por interesse particular desse cônjuge, não serão compartilhadas. Então, comunhão universal, no casamento, os bens são partilhados e as dívidas de interesse comum também são partilhadas. E na vigência do casamento, o que acontece quando os cônjuges estão nesse regime? Há um compartilhamento muito amplo dos bens. Todos os bens adquiridos onerosamente são compartilhados, todos os bens adquiridos gratuitamente são compartilhados, todos os bens adquiridos por fatos eventuais são compartilhados. De modo que esse é o regime que tem o âmbito maior de comunhão entre os interessados. Bom, o regime da comunhão parcial, como obviamente o nome sugere, ele vai ficar meio caminho entre a separação de bens e a comunhão universal de bens. E a diferença, sobretudo entre esse regime da comunhão parcial com o regime da comunhão universal, as diferenças começam exatamente no momento do casamento. Porque no momento do casamento, na comunhão parcial, não haverá compartilhamento dos bens trazidos pelos cônjuges. Então, o bem trazido por um cônjuge ficará sendo de sua propriedade particular no casamento e o bem trazido pelo outro cônjuge do mesmo jeito. Não haverá compartilhamento de bens e nem mesmo de dívidas. Então, as pessoas entram zeradas no casamento, no regime da comunhão parcial. É um regime que só pensa no futuro do patrimônio das pessoas. Ele não tem nenhuma repercussão no passado. No entanto, casadas, elas começam a desfrutar dessa comunhão. E ao lado do patrimônio particular de um e do patrimônio particular de outro, poderá se formar um acervo comum de bens. E como que esse acervo vai se formar? Por meio das aquisições onerosas. Então, toda aquisição onerosa durante a vigência do casamento, fique o bem no nome de um ou de outro, esse item vai para o patrimônio comum. Então, tudo que for adquirido onerosamente, seja como for a aquisição, ficará no patrimônio comum. E também os bens adquiridos por fatos eventuais, que não dependem do trabalho dos cônjuges. No entanto, não entram no patrimônio comum e, portanto, ficam no patrimônio particular de seus titulares os bens adquiridos gratuitamente. Então não entram no patrimônio comum os bens adquiridos por doação ou por direito sucessório.
Não há, então, compartilhamento dos bens adquiridos de modo gratuito. Enfim, essas são as características básicas dos 3 regimes mais tradicionais e mais conhecidos. O Código Civil de 2002 dispõe ou sugere um 4º regime de bens, que é o da participação final nos aquestos, que é um regime misto, é mais ou menos como se ele fosse um regime de separação total durante toda a vigência do casamento, o que significa que não há patrimônio comum, os cônjuges serão titulares de seus respectivos patrimônios particulares, mas uma vez extinta a relação conjugal, haverá a partilha dos bens adquiridos durante o casamento de modo oneroso. Aí, nesse momento, é como se o regime se aproximasse daquele da comunhão parcial de bens. Então, qual seria o ganho do regime da participação final nos aquestos? É um ganho de autonomia para os nubentes. Porque durante o casamento, cada um cuida de seus bens particulares. Não há, então, necessidade de ter cuidados com a administração de um patrimônio comum. Isso torna a administração patrimonial muito mais rápida, dinâmica. Porque vejam, se o regime for de comunhão, seja universal, seja parcial, os bens do patrimônio comum, tão logo sejam adquiridos, já são bens de ambos os nubentes. Eles já fazem parte da meação. Cada nubente terá a metade daquele bem, a metade ideal daquele bem. Já no regime de participação final nos aquestos, durante o casamento, cada um cuida de seus bens particulares. Quando o casamento termina, retroativamente se faz a análise de bens que foram adquiridos durante a vigência do casamento e esses bens serão partilhados. Bom, então pensando em casamento, temos efeitos pessoais e efeitos patrimoniais. E aí passaremos a falar um pouquinho da outra forma de conjugalidade, que é a união estável, que também produz efeitos de ambos os tipos. No caso dos efeitos pessoais, eles também estão dispostos no Código Civil e eles são muito semelhantes. Na verdade, há apenas uma supressão. Na disciplina dos efeitos pessoais da união estável não aparece a expressão fidelidade, mas, por exemplo, aparece a expressão respeito. Então, é o caso de discutir se essa mudança tem alguma repercussão ou se, por exemplo, entende-se que o respeito já seja um dever amplo a ponto de abranger outros deveres parciais. Mas, basicamente, deveres pessoais da união estável são os mesmos deveres pessoais do casamento. E os outros efeitos pessoais também são muito semelhantes. A possibilidade de adquirir o nome ou sobrenome um do outro, a criação de uma relação de afinidade com os respectivos impedimentos entre o companheiro e os parentes do outro companheiro. Enfim, há uma aproximação muito forte dos efeitos pessoais de um e de outro tipo de conjugalidade. No que se refere à eficácia patrimonial da união estável, o Código Civil fez uma opção. Ele disse que, analogicamente, no silêncio dos companheiros, aplica-se à união estável o regime de comunhão parcial. Então, uma vez dissolvida a união estável, o que é preciso fazer é apurar a soma dos bens adquiridos durante a união, de modo oneroso e também por fatos eventuais, para que esses bens sejam partilhados. Não ingressarão nessa partilha nem os bens que foram trazidos antes pelos companheiros, nem aqueles que foram adquiridos gratuitamente. Mas é claro que os companheiros podem dispor de modo diverso, realizando o contrato de convivência. Aí eles podem escolher regras que vão se ajustar melhor aos seus interesses. Bom, em linhas gerais e de forma bastante resumida, eram essas as ideias que eu queria discutir sobre eficácia das conjugalidades.